Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Emma Byron nasceu em Londres em 1878, mas desde criança era conhecida como Kitty. O pai dela era cervejeiro e produzia cerveja para vários pubs em toda a capital. Era um bom negócio e permitiu que a família vivesse em uma bela casa na região central de Londres, em Pimlico, que era uma extensão ao sul do distrito muito rico de Belgravia. Os pais dela eram considerados membros respeitáveis da sociedade local e Kitty recebeu uma boa educação. Ela era uma garota bonita e cresceu se tornando uma jovem muito atraente. No entanto, a situação dela mudou quando o pai faleceu. A mãe dela, então, não teve outra opção a não ser se mudar para uma parte menos desejável da cidade. E Kitty, junto com sua irmã mais nova, foi morar em Leytonstone, no East End de Londres. Era lá que o irmão mais velho dela também morava, com a esposa e 3 filhos. Kitty conseguiu trabalho como assistente de chapeleira no ateliê de Madame Timery, na Old Burlington Street, no centro da cidade. Era um estabelecimento agradável, próximo às elegantes propriedades georgianas de Mayfair, e muitas senhoras de classe alta iam lá comprar seus chapéus e vestidos. As coisas estavam mudando na Grã-Bretanha. A Rainha Vitória havia morrido em janeiro de 1901 e seu filho, Eduardo VII, agora era o rei. Em julho do mesmo ano, o primeiro departamento de impressões digitais do Reino Unido foi criado em Scotland Yard. Enquanto as pessoas seguiam com suas rotinas diárias, havia automóveis nas ruas, assim como veículos puxados por cavalos. No início de 1902, Kitty conheceu um cavalheiro chamado Arthur Reginald Baker. Ele era filho de um advogado e nasceu em 1857 na cidade de Crawley, em Sussex. Então, era 21 anos mais velho que ela. Em 1880, ele se casou com uma senhora chamada Alexandrina Maybelle Turner e juntos tiveram uma filha. O casamento nem sempre foi feliz e eles acabaram se separando em janeiro de 1902. Kitty parecia muito afeiçoada a um cavalheiro sofisticado e bem educado. Ela se referia a ele carinhosamente como Reggie e eles começaram a passar muito tempo juntos. Em meados de julho, o Sr. Baker alugou um quarto no primeiro andar de uma casa pertencente a uma viúva chamada Madame Adrienne Laird. Ela tinha vindo da França para a Inglaterra e morava no número 18 da Duke Street, na região de St. James, no centro de Londres. Era uma boa localização, muito próxima de Mayfair e Belgravia. Uma semana depois, Kitty chegou à propriedade e se apresentou como Sra. Baker. Tudo correu bem até outubro do mesmo ano, quando o Sr. Baker perguntou à Sra. Laird se poderia abrir mão de um dos quartos. Ele começou a enfrentar problemas financeiros e Kitty havia sido demitida do emprego por falta de pontualidade. Madame Laird concordou com o novo acordo. Ela considerava que o Sr. e Sra. Baker eram um casal agradável e respeitável, o tipo de pessoas para quem ela gostava de alugar seus quartos. A opinião de Madame Laird, no entanto, começou a mudar quando ela passou a ouvir o casal discutindo com frequência. Ela percebeu que o Sr. Arthur Reginald Baker nem sempre era o cavalheiro encantador que tentava aparentar ser. Ele costumava beber e, quando fazia, tornava-se abusivo e violento. No dia 4 de novembro de 1902, ele recebeu uma petição de divórcio de sua esposa, Sra. Alexandrina Maybelle Baker, e Kitty foi citada como co-ré. Após a entrega da petição de divórcio, as discussões entre o Sr. Baker e a Sra. Byron ficaram mais barulhentas. Na sexta-feira, 7 de novembro, a discussão foi tão acalorada que a Sra. Kitty Byron foi forçada a sair do quarto. Ela apareceu no corredor de camisola, parecendo muito angustiada. Madame Laird não conseguia mais tolerar as discussões barulhentas entre eles. No dia seguinte, ela avisou o Sr. Baker para deixar o local. 2 dias depois, na segunda-feira, 10 de novembro, o Sr. Baker pediu desculpas pelo barulho que vinha do seu quarto e perguntou se ele e a Sra. Baker poderiam ficar por mais uma semana. Ele disse que isso lhe daria tempo para procurar outra acomodação. A Sra. Laird concordou com o pedido dele. Por volta das 11h15 daquela manhã, Kitty Byron foi ver a Madame Laird. Madame Laird contou a ela sobre os novos arranjos, que eles poderiam ficar por mais uma semana, mas Kitty não se mostrou muito preocupada com isso. Ela disse que na semana seguinte, Madame Laird ouviria algo muito terrível. Quando Madame Laird perguntou o que poderia ser, Kitty respondeu que só poderia dizer se ela prometesse não contar ao Sr. Baker, pois eu ficaria muito bravo com ela, e quando eu fico assim, ele se torna violento. Madame Laird disse que guardaria qualquer coisa que lhe fosse contada em sigilo. Kitty então contou a ela que a esposa do Sr. Baker havia mandado entregar a ele os papéis do divórcio. O divórcio não era comum na época, e o único motivo que uma mulher tinha para se divorciar do marido era o adultério. Elas não tinham permissão para se divorciar por comportamento abusivo.
No início daquele ano, o Conde Russell havia falado na Câmara dos Lords sobre permitir que homens e mulheres tivessem direitos iguais ao divórcio, mas seu projeto de lei foi rejeitado. Madame Laird ficou muito surpresa com o que lhe haviam contado. Ela sempre acreditou que a senhorita Byron fosse esposa do Sr. Baker. Ela perguntou por que suportava tantos maus tratos dele. Kitty respondeu que o amava. Madame Laird também perguntou por que ela gritava tanto, e Kitty disse que não conseguia evitar, pois ele a estrangulava e batia nela. Kitty então disse a Madame Laird que iria ficar com a irmã enquanto o Sr. Baker permanecia por uma última semana na pensão. Quando Kitty voltou para os seus quartos, ela passou pela empregada nas escadas. Às vezes, ela tinha conversas rápidas com a empregada. O nome dela era Isabel Kinget, e ela estava a serviço da Madame Laird durante todo o tempo em que Kitty esteve hospedada lá. Kitty disse a ela que já tinha contado tudo sobre ela mesma e o Sr. Baker para Madame Laird. Por volta do meio-dia, Kitty saiu. O dia 10 de novembro de 1902 era o dia do desfile do Lord Mayor. Esse é um evento anual que remonta ao século XIII, no qual um novo Lord Mayor é nomeado e há um desfile público pelas ruas de Londres no dia da posse. Kitty, no entanto, não estava interessada em se juntar aos muitos curiosos que lotavam as ruas para ver a procissão passar. Em vez disso, Kitty foi a uma loja no número 211 da Oxford Street para tentar comprar uma faca de mola com lâmina resistente. O vendedor, chamado James Moore, ficou surpreso que uma jovem quisesse comprar esse tipo de item. O preço era 6 shillings, mas Kitty perguntou se ele venderia por 5. No final, eles concordaram com o preço de 5 shillings e 6 pence. O jovem cavalheiro perguntou se ela gostaria que ele embrulhasse para ela, mas Kitty respondeu que levaria consigo. Ela então foi até o correio na Lombard Street. Estava bastante movimentado e as pessoas que aguardavam para serem atendidas perceberam que ela parecia bastante preocupada. Quando chegou a sua vez no balcão, ela perguntou se poderia enviar uma carta expressa por mensageiro dos Correios para o Sr. Arthur Reginald Baker em seu trabalho na Bolsa de Valores de Londres. O custo disso foi de 13,5 pence. A mensagem dizia simplesmente: Querido Reg, quero falar com você um instante. Importante ressaltar, o mensageiro era William Robert Coleman, de 16 anos. Ele saiu com a carta, mas infelizmente se atrasou devido à grande multidão que havia se reunido nas ruas para ver o desfile do Lord Mayor. Quando ele chegou à Bolsa de Valores, o Sr. Baker não estava lá. Ele esperou por 15 minutos antes de voltar ao correio. A Sherta Byron ficou muito descontente e pediu que um jovem tentasse entregar a carta novamente. O jovem Coleman fez o que lhe foi pedido e, desta vez, conseguiu encontrar o Sr. Baker, que prontamente abriu a carta. Ele então se levantou e foi até o correio. Chegou por volta das 2:30 da tarde e imediatamente foi ao balcão, onde falou com um dos atendentes. Para a surpresa do Sr. Baker, pediram que ele pagasse 2 pence porque o mensageiro teve que esperar mais de 10 minutos por ele na Bolsa de Valores de Londres. Embora fossem apenas 2D, o Sr. Baker recusou-se a pagar. Ele disse que não tinha nada a ver com ele, que era assunto da senhora. Quando Kitty o viu, ela correu até o balcão. O Sr. Baker, no entanto, não parecia nem um pouco feliz por ter sido chamado para deixar seu trabalho e encontrar a senhorita Byron, e disse irritado que ela devia dinheiro ao correio e que deveria pagar. Ela disse a ele que ele deveria pagar, mas o Sr. Baker afirmou que não teria nada a ver com o pagamento. Ela tentou lhe dar uma moeda e pediu novamente que ele pagasse os 2 pence. Ele não achou graça e colocou a moeda no bolso do colete. Em seguida, começou a se dirigir para a porta. Kitty o seguiu. Eles saíram pela entrada que dava para a King William Street. As pessoas que estavam entrando nos correios ao mesmo tempo em que o Sr. Baker e a Sra. Byron estavam saindo, perceberam que o Sr. Baker não parecia muito satisfeito. Ele estava discutindo com uma jovem ao seu lado, não em voz muito alta, mas era evidente que eles estavam tendo um desentendimento. De repente, Kitty puxou a faca que havia comprado mais cedo naquele dia e esfaqueou o Sr. Baker 3 vezes. Tudo aconteceu muito rápido e os transeuntes ficaram chocados com o que testemunharam. O Sr. Baker caiu no chão. Tentaram ajudá-lo, mas logo todos perceberam que o cavalheiro estava em uma situação muito grave. A polícia chegou rapidamente. Havia mais policiais de plantão por causa do desfile. Agachada nos degraus, eles viram a senhorita Kitty Byron. Ela estava sendo contida por uma pessoa que estava no local e chorava ao lado do corpo do cavalheiro que mais tarde foi identificado como o Sr. Arthur Reginald Baker. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela gritava: Reg, Reg, deixe-me beijá-lo.
A polícia prendeu e o Sr. Baker foi colocado em uma ambulância e levado para o hospital St. Bartholomew, que ficava ali perto, mas, tragicamente, ele morreu antes de chegar. Kitty foi escoltada até a delegacia de polícia de Cloak. Ela não chorava mais e agora parecia extremamente agitada. O inspetor Frederick Fox estava de plantão e quando informou a ela que o Sr. Baker estava morto e que ela seria acusada de assassinato, a senhorita Byron respondeu: "Eu o matei de propósito e ele mereceu. Quanto mais cedo eu for morta, melhor." No entanto, depois ela mudou sua declaração e disse ao inspetor que só havia comprado a faca para atingir o Sr. Baker e que não sabia que realmente o estava matando. Mesmo assim, a senhorita Emma Kitty Byron foi acusada de assassinato. 4 dias depois, o funeral do Sr. Arthur Reginald Baker aconteceu no cemitério de Norwood. O julgamento começou no Old Bailey em 15 de dezembro de 1902. O tribunal estava lotado. Muitos cavalheiros muito elegantes que haviam trabalhado com o Sr. Baker estavam presentes para acompanhar o andamento do processo. Na verdade, foram membros da Bolsa de Valores que financiaram a defesa da senhorita Byron. A imprensa foi muito simpática com Kitty ao relatar a história, e ela também recebeu grande apoio do público. A maneira terrível como o Sr. Baker a tratou repercutiu entre muitos londrinos. Sociedades de mulheres que há muitos anos lutavam por uma voz mais ativa comentaram sobre o caso e sobre o sofrimento que Kitty havia passado. Em 1902, muitas mulheres ainda não podiam deixar seus maridos, pois não tinham meios financeiros para isso. E embora, desde a morte da Rainha Vitória no ano anterior, as opiniões estivessem começando a mudar, mulheres divorciadas eram frequentemente vistas como párias. Quando Kitty Byron chegou ao banco dos réus, ela estava claramente muito nervosa. Ela olhou ao redor do tribunal lotado com certa apreensão. Ela estava bem vestida, ainda com apenas 23 anos, e era uma jovem atraente. Os olhos do tribunal estavam fixos nela. Madame Ledge, a proprietária da casa na Duke Street, número 18, onde a senhorita Byron e o Sr. Baker moravam, prestou depoimento. Ela informou ao tribunal como foi que o Sr. Baker alugou um quarto e depois foi acompanhado pela ré, que ela sempre acreditou ser a esposa do falecido. Ela contou como o Sr. Baker voltava para casa bêbado e como ela ouvia discussões altas vindas do quarto do casal. Ela disse que acreditava que ele estava batendo na ré. Ela disse, no entanto, que quando ele não estava bêbado, era um verdadeiro cavalheiro. A empregada de Madame Ladd, Isabel Kinget, disse ao tribunal que a senhorita Byron era uma jovem muito agradável e, embora o Sr. Baker fosse terrível quando estava bêbado, parecia gostar muito dela quando estava sóbrio. Outras testemunhas incluíram os funcionários do correio da Lombard Street, que descreveram o que aconteceu desde o momento em que o réu entrou no local de trabalho deles. Um cavalheiro chamado William Locke, que estava caminhando pela King William Street no momento do assassinato. Ele contou ao tribunal que ouviu um grito alto e então viu o réu atacando o falecido. Disse que correu até as escadas e segurou a mão esquerda do réu. A faca então caiu no chão. Ele acrescentou que a ré gritou: "Deixe-me ver Reggie, meu querido Reggie", ao que o Sr. Locke disse a ela que não a deixaria ir e continuou segurando-a até a chegada da polícia. A defesa alegou que a senhorita Byron só comprou a faca para ameaçar tirar a própria vida caso o Sr. Baker não parasse com seus acessos de violência, e que ela só o atacou em um acesso de raiva após muita provocação. Eles alegaram que de forma alguma foi premeditado. Quando o juiz fez o resumo do caso, ficou claro que ele não considerou que a alegação da defesa de que o assassinato não foi premeditado e foi cometido mais em legítima defesa tivesse algum mérito. Ele então enviou o júri para deliberar. Quando eles retornaram, disseram ao tribunal que consideraram a ré, senhorita Emma Kitty Byron, culpada de assassinato com recomendação de clemência. Mesmo assim, o juiz a sentenciou à morte, apesar de sua condição percebida como sendo de classe mais baixa do que a da vítima. Durante o julgamento, Kitty havia conquistado ainda mais simpatia da imprensa e do público. Foi organizada uma petição que foi assinada por mais de 15.000 pessoas e então enviada ao secretário do Interior pedindo para que a pena fosse comutada. No dia 23 de dezembro de 1902, o secretário do Interior concordou que a pena deveria ser reduzida à prisão perpétua. Kitty foi então enviada para a prisão de Sua Majestade em Aylesbury, onde em 1907 sua pena foi reduzida para 10 anos. Ela foi libertada em 17 de dezembro de 1908, após cumprir um total de 6 anos de prisão, com a condição de que deveria permanecer por algum tempo na casa de Lady Henry Somerset para a reabilitação de mulheres, que ficava perto de Reigate, em Surrey. A senhorita Emma Kitty Byron foi então libertada incondicionalmente e depois disso
ela desaparece da história. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como vocês sabem, eu realmente valorizo todos os seus comentários e opiniões, então por favor, deixem qualquer comentário que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo, caso breve.